nos casamos em 2014. Eu já tinha a Giovana com 10 anos e aí nós decidimos ter outro filho para completar a nossa família, né? A gente teve o sonho de ter outra criança. Aí foi quando a gente planejou e a gente começou a tentar, eu parei de tomar remédio e até que eu engravidei da Júlia. Em 2015 eu engravidei dela e aparentemente estava tudo normal, desde o início, uma gestação totalmente normal, os exames normais, ultrassom normal, tudo sem nenhuma intercorrência. E segui com o meu pré-natal, comecei a fazer meu pré-natal em Olímpia, todos os meses certinho, exame, tudo certinho, e nunca teve intercorrência nenhuma, até os 7 meses, que foi quando, do dia pra noite, assim, o inesperado aconteceu. Eu acordei numa segunda-feira, sentindo muita dor, eu sentia muita cólica. E o Mário estava trabalhando, a Giovana estava na escola, e eu estava aqui sozinha, e eu fui suportando até onde dava, até que eu resolvi ligar para uma amiga minha, para ela me levar para Olímpia, porque eu já tinha ligado para a médica. E aí ela veio e a gente foi, e no carro eu tava sentindo muita dor, até ela vai lembrar, na hora que ela me ouvir, e ela até falava assim, né, ah Deus, a Júlia vai nascer, meu Deus, a Júlia vai nascer, de tanta dor que eu sentia. E a gente indo pra Olímpia e chegamos lá, a minha médica disse que fez exames, fez o toque em mim, tudo, e disse que eu tava com uma infecção de urina e com aquela dor que eu tava sentindo, era tudo de cólica de rim. Aí no início a gente achou muito estranho, porque eu tinha feito exame uma semana antes e tava tudo normal, e agora eu tava com uma infecção, mas ela era minha médica, né, desde o início, então a gente confiou na palavra dela e ela disse que eu ia pra Santa Casa, ia ficar 4 dias internada, 4 dias não, 48 horas internada, e depois eu ia pra casa, ia tratar essa infecção e eu ia pra casa. E não foi bem isso que aconteceu. De 48 horas eu acabei ficando 4 dias, e aí depois que viu que eu não melhorava, que foi diagnosticado que eu tava perdendo líquido, que a Júlia já tava em sofrimento, e eu fui encaminhada para Rio Preto. Aí chegando lá no hospital da maternidade em Rio Preto, a médica que estava lá me aguardando, ela já foi refazer os exames e foi conversar comigo, e aí ela disse assim que se tivesse alguém lá fora para subir, poderia subir, porque eu tinha que ir pro centro cirúrgico aquela hora, que não dava mais para esperar, que a Júlia já estava em sofrimento, que a gente nem sabia o que estava acontecendo com ela ali, e que para ela salvar a vida da Júlia tinha que tirar a Júlia de dentro de mim para conseguir salvar a vida dela. Que eu também já estava em risco, tinha passado muito tempo, e aí foi aquele choque, assim, aquela loucura de, até então eu ia ficar internada 2 dias, ia para casa, ia terminar minha gestação, né, porque eu nunca tive problema, eu tive a Giovana super normal, e do nada o inesperado aconteceu, a Júlia ia nascer, a gente se deparou com uma realidade que a gente nunca imaginou, a gente nunca tinha vivido aquilo. E eu fui pro centro cirúrgico muito rápido, foi tudo muito rápido, muito corrido. O Mário subiu, assistiu o parto. Meu pai e minha mãe ficou aguardando lá fora, todo mundo naquela preocupação com o que ia acontecer. E aí logo que a Júlia nasceu, a gente não teve aquele momento de trazer o filho e a gente ver o filho, tirar aquela foto, ou ter aquela sensação que todos os pais têm. A Júlia nasceu e ela já não tinha mais sinais. Ela nasceu sem choro, nasceu sem resposta nenhuma. A única coisa que a gente via era os olhinhos dela que passavam de um lado para o outro, e os médicos falaram assim: mãe, eu preciso correr com a tua filha, eu preciso tentar salvar a tua filha. E já teve que sair com ela dali. E aí eu lembro que
o Mário me deixou ali, ó, naquela cama sem poder fazer nada. E o Mário foi até ela para ver como que ela estava, e aí o médico pediu para ele sair um pouco, e ele conta que os médicos estavam ali tentando entubar ela, tentando reanimar ela. Ele conta que ele viu a nossa filha morta, que a Júlia nasceu sem vida. E aí ele fala que ele foi numa sala de televisão ali, ficou muito incomodado, e aí ele resolveu se ajoelhar e começar a clamar ao Senhor pela vida dela, porque para a medicina ali a gente nem sabia mais o que ia acontecer, né? E aí ele conta que antes mesmo dele terminar a oração, um enfermeiro bateu a mão no ombro dele e falou assim: pai, agora você pode vir ver a sua filha. E aí, quando ele chegou, ele falou que ela parecia um gatinho, que ela parecia que estava miando, um choro bem fraquinho, mas já estava sem tubo, já estava, né, respirando ali. E ele crê que foi um milagre muito grande do Senhor. Hoje, só pela vida da Júlia, a gente já tem que agradecer muito, porque não era nem para ela estar aqui. E aí começou, né? A partir desse nascimento, a partir desse dia, começou uma realidade totalmente fora do que todo mundo planeja, do que a gente sonha, né? E a Júlia foi para a UTI e foi entubada, recebeu muitas medicações, ficou 27 dias internada ali naquela UTI. Cada dia que a gente ia visitar ela, era uma notícia ruim que a gente tinha, era uma coisa que tinha acontecido. Cada dia parecia que a gente não ia mais trazer ela para casa. E foi 27 dias que parecia que não ia chegar ao fim. E quando a Júlia estava na UTI, ainda ali na UTI, ela desenvolveu uma hemorragia intracraniana. No começo tinha dado grau 2, depois evoluiu para o grau 3. E aí, quando ela teve alta, a médica da UTI falou: olha, vocês vão para casa, mas ela vai precisar de um acompanhamento de neuro, né? Vocês vão ter que continuar acompanhando ela, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então a gente já saiu de lá e já fomos atrás dos médicos, né? Do neuro dela. E aí, com o passar dos dias, decorrente dessa hemorragia, ela desenvolveu uma hidrocefalia, que é quando a cabeça vai enchendo de líquido e vai inchando a cabeça, e ela poderia vir a óbito dentro da nossa casa. E aí a neuro falou assim: olha, ela precisa de uma cirurgia urgente, vai ter que fazer a colocação de uma válvula para poder drenar essa água, porque não pode ficar desse jeito. Então, quando ela tinha 3 meses de vida, ela fez uma cirurgia na cabecinha. Ela era muito pequenininha, porque ela nasceu com 1,6 kg, 40 centímetros, ela era um bebezinho mesmo, já passou por uma cirurgia na cabeça, né? Foi uma cirurgia bem delicada, colocou uma válvula para poder drenar aquela água. E depois disso, a gente continuou em acompanhamento, e hoje, o que a gente sabe pela medicina e pelos exames é que a Júlia ficou com uma sequela na parte motora, né, que deu uma hidrocefalia com PC, né, com paralisia cerebral. A médica costuma dizer assim, que imagina se a gente estivesse numa guerra e tivesse vários soldados mortos e só alguns que sobreviveram. E que isso é o caso da Júlia. Ela tem só uma parte do cérebro, a outra parte morreu, aquela água deixou uma lesão cerebral na cabecinha dela e paralisou a parte motora. Então, hoje a gente vive a nossa vida para reabilitar a Júlia, para a reabilitação dela, para uma melhora na qualidade de vida dela. E pela medicina, a gente não tem assim certeza nenhuma que um dia ela vai andar ou que um dia ela vai conseguir ser independente. O que nós temos é fé, né? E a gente busca pela cura e a gente também busca pela reabilitação para que ela tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. Porque a gente sabe que a gente não vai durar para sempre, né? Então a gente quer deixar ela o mais independente possível, né? Para viver a vida dela,
para conseguir realizar as atividades da maneira dela, né? Mesmo com as suas limitações, mas conseguir ter algo melhor na vida. E hoje a Júlia faz fisioterapia, faz fono, faz TO, faz ecoterapia, tudo faz parte da reabilitação dela. Ela, desde quando ela nasceu e que a gente ficou sabendo de tudo, desde quando ela tinha 6 meses, ela começou a fazer as reabilitações, né? E não foi fácil receber o diagnóstico, né? Porque a gente vive como se, quando você recebe o diagnóstico do seu filho, aquela bufetada do médico, né, que eles falam que tá ali no exame, você se sente como se você estivesse vivendo um luto, como se fosse um luto, porque aquela criança que você planejou, aquela criança que você, né, sonhou, ela não existe. O que existe é aquele seu filho com toda uma limitação e com todo um diagnóstico, né? Porque ninguém sonha com uma intercorrência, uma gravidez ou com um filho prematuro, né? A gente sonha com o natural, né? Então a gente vive assim, como se aquele filho que a gente planejou, ele não existisse mais, né? Então hoje o que existe é aquela realidade para a tua vida, né? E foi bem difícil receber essa notícia, a gente ficou muito mal mesmo no início. Hoje a gente já estamos assim, nós estamos na fase de encarar a realidade, porque não adianta a gente ficar se lamentando ou ficar querendo voltar no que já aconteceu, né? Querer voltar lá atrás, porque não há nada mais que eu possa fazer para mudar tudo da maneira que foi ou para mudar o que foi, né? Então eu tenho que fazer a partir daqui. E o que nos cabe hoje é fazer uma reabilitação dela, né? O que nos cabe hoje é buscar uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida melhor para ela. E é o que a gente tem feito. A gente tem buscado o melhor para ela. E o que é muito importante quando você tem um filho especial é você ser parceiro dos profissionais que cuidam do seu filho. Porque não adianta eu levar na fisioterapia, eu fazer tantas coisas com ela, ir em tantos lugares e buscar tantas evoluções, tantas adaptações, e eu chegar na minha casa e eu deixar minha filha deitada, deixar minha filha jogada, né? É um estímulo constante, é um estímulo assim, toda hora ela precisa de estímulo. Então não adianta eu chegar em casa e eu não fazer nada, né? Que o trabalho do profissional vai ser em vão. Então a gente tem que ser parceiro dos profissionais e ser parceiro também em família, né? Eu tenho um esposo que é muito parceiro meu, minha filha, meus pais. A gente faz junto, a gente carrega isso junto, carrega esse fardo junto, né? Porque a gente é ser humano, a gente cansa, tem dia que eu tô cansada, que eu tô triste, mas eu tenho eles, né? Eu tenho a quem me apoiar. Então a gente é bem parceiro assim nesse fato de um ajudar o outro, né? Ser um pelo outro. Porque quando um filho especial nasce na família, não é o filho que tem que se adaptar à casa ou se adaptar à família. Somos nós que temos que adaptar ele, né? A nossa casa que tem que ser adaptada para receber esse filho. Então a gente tem aprendido isso, a nos adaptar a ela, a buscar o melhor para ela, a ser unidos, ser família, ser parceiro dos profissionais. Também é muito importante você ter pessoas boas por perto para te ajudar, né? Porque muitas pessoas apontam, julgam, né? Mas a gente tem que ter por perto as pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, né? Que de alguma forma nos desejam bem, né? E não esquecer, né, o principal, que é a presença de Deus, que se não fosse Deus na nossa vida, a gente não estaria aqui, a Júlia não estaria aqui, talvez eu não estaria aqui, porque foi bem difícil a cesárea, foi uma cesárea bem complicada, bem demorada, já tinha passado bastante da hora, então assim, foi bem difícil, hoje nós estamos aqui. E a Júlia,
quem conhece a nossa história, quem conhece desde o início, quem sabe tudo que a gente já passou até aqui, sabe que ela tá muito bem, né? Que ela já evoluiu muito, já cresceu muito, tá muito melhor, né? E a gente crê que é só o começo, que ela vai melhorar muito mais ainda. Então, por isso que eu queria deixar hoje, para que você que está vivendo uma realidade dessa, de ter um filho especial, para que você encare a realidade da sua vida. Mesmo que talvez não foi o que você sonhou, não foi o que você planejou, mas foi o que aconteceu para você e para mim. Né? O que a gente tem que passar, ninguém vai passar pela gente. O que eu tenho que passar, o que você tem que passar. O que a gente não pode é ficar se lamentando, é ficar se vitimizando. Né? A gente tem que levantar a cabeça, ver o que dá pra gente fazer, o que é a nossa parte e fazer, né? E segurar na mão de Deus e pedir graça e força para Deus e fazer tudo que a gente puder. Porque no dia de amanhã, se a minha filha não andar, não foi porque eu não fiz nada, foi porque não foi mesmo a vontade de Deus para a vida dela. Então não vai ser porque eu não fiz, ou porque eu desisti, ou porque minha família, ou porque o pai não fez. Nós estamos fazendo tudo que cabe para nós fazer, a gente tem feito. A gente crê também que Deus tem feito a parte dele e lá na frente eu não vou poder me culpar por não ter feito nada. Então a gente tem mesmo que é cansativo, mesmo que tem horas que a gente está cansado, mas a gente busca força, né, e a gente continua. Porque a saída não é desistir, né? A saída não é parar. A gente tem que perseverar e que continuar, que recomeçar todos os dias. E é isso que a gente tem feito com a vida da Júlia. Outra coisa também que eu queria falar, que eu acho que é muito importante, é o amor, né? O amor que a gente tem por ela, o que a gente passa para ela, o amor que ela transmite também para nós, né? Porque sem amor a gente não faria nada. Tudo que a gente faz é por amor à vida dela, né? E ela retribui esse amor, né? Ela tem dado muito orgulho, muita alegria para nós. E é importante também as palavras positivas, né? Que muitas das vezes, às vezes, ela tenta fazer alguma coisa, ela não consegue, aí ela fica nervosa porque ela não tá conseguindo, aí a gente sempre encoraja. Júlia, você consegue. Júlia, você vai conseguir. Tenta mais uma vez. E aí ela vai. Aí a hora que ela consegue, como a gente encorajou, ela mesma sozinha, ela fala, eu consegui. E é muito emocionante ver ela também dizendo isso, declarando isso, porque a gente tem sempre que motivar, mesmo que a gente às vezes vê ali a dificuldade do nosso filho, mas a gente tem que motivar, porque aí eles se fortalecem, né? Pela nossa força, pelo nosso incentivo, eles também se fortalecem, porque depende muito de nós também, né? A Júlia também foi diagnosticada com autismo e ela tem bastante problema de comportamento. Mas a gente também não tem ficado parado, a gente tem buscado psicólogo, tem entrado com medicações, tem mudado o nosso jeito de falar, de lidar com ela e ela tem melhorado. Então, assim, diagnóstico não é destino para ninguém. A gente pode receber um diagnóstico, a gente pode receber uma notícia, mas a gente não pode estacionar e aceitar aquilo e falar, é isso, então tá bom. A gente tem que encarar a realidade, ver o que nos cabe e ir à luta. E na hora certa a gente vence. Que você que recebeu um diagnóstico do seu filho, que você nunca esqueça dessa frase, diagnóstico não é destino. Não se apegue a diagnóstico. Faça tudo que tiver no seu alcance, faça tudo que você puder fazer, se fortaleça muito em Deus, procure pessoas para te ajudar. E pegue isso que você está vivendo como um amadurecimento, como um aprendizado, né? Nada que acontece na nossa vida é em vão. Tudo tem um propósito, então se fortaleça com essa situação. Não deixe ela acabar com você, mas se fortaleça com ela, né? Não deixe ela... a gente tem duas opções quando algum imprevisto, alguma circunstância acontece na nossa vida. Ou a gente... fica doente, né, cruza nossos braços e se entrega àquilo que aconteceu, ou a gente encara. Então que hoje você não se entregue por essa situação, mas que você encare ela da melhor forma possível, né, encorajando outras pessoas, crescendo ali na tua família, sabe, sendo uma inspiração para o seu filho, crescendo em amadurecimento, que seja algo para o seu crescimento.
Porque depois da Júlia, muita coisa mudou na nossa família, na nossa casa. Hoje a gente tem aprendido a dar valor nos detalhes, hoje a gente tem aprendido o que realmente importa. E muitas das vezes a gente dava importância para coisas tão pequenas e que hoje a gente vê que era tão fútil, tão inútil, né? Às vezes uma briga, uma discussão, um desentendimento por nada. E hoje a gente vê o que realmente é uma dificuldade, né? Então que você não espere passar por algo de extremo na sua vida para que você amadureça, né? Que você seja grato por tudo que você tem, que você seja grato por tudo que você tem hoje, né? E não fique querendo aquilo que você não tem, mas seja grato com o que você tem, aprenda a dar valor na vida, sabe? Aprenda a valorizar a sua família, os seus filhos, tenha uma família unida. E é isso. Acho que é isso. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais.